Olá a todos, bem-vindos ao canal do Mocho. Hoje vou então resolver uma questão relativamente ao 12º ano, uma questão que incide então em propriedades e operações com logaritmos. Esta não é uma questão da minha autoria, é uma questão que retirei da ficha do meu grande amigo José Carlos da Silva Pereira. O José tem então um site com excelentes recursos para a matemática, do secundário, mais concretamente incide em grande escala exatamente no 12º ano. O link para o site é exatamente este que podem visualizar aqui na imagem. Eh, Recomendo a visita ao site do José porque tem recursos completamente gratuitos de matemática, com fichas de trabalho ou propostas de exame resolvidas com a resolução dessas mesmas questões. Sem dúvida será um site que vos ajudará imenso na preparação para os testes, quer para os testes, quer para o exame final. Aproveito também para dizer que neste mês farei então uma espécie de tributo ao grande, ao grande rei Eusébio. Infelizmente deixou-nos nestes dias e a forma que encontrei para homenagear esse grande herói nacional, esse grande herói do meu Benfica, é exatamente durante este mês os vídeos que farei. Colocarei então em todos eles a fotografia do grande rei, do grande Eusébio. Bem, dito isto, vamos então resolver o exercício. Seja A um número real tal que o logaritmo de 4 na base A é exatamente igual a 8. Calcula então o valor do logaritmo da quarta raiz de 64, isto então na base 4A. Bem, a estratégia que eu visualizo para resolver esta questão, assim de uma forma mais simples, será, por exemplo, trabalhar logo aqui a mudança de base, isto porque eu tenho isto debaixo do meu olho, ok? Eu estou já a pescar aqui o olho a isto, então eu vou tentar apanhar exatamente aqui estes logaritmos de 4 na base A. Bem, vou fazer então aqui a mudança de base, isto para apanhar então a base A, visto que neste caso temos a base 4A. Vou então apelar à propriedade de mudança de base, que é aquela propriedade que me diz que se eu tiver o logaritmo de A numa base B, eu posso transformar isto num quociente entre dois logaritmos numa base diferente. Por exemplo, o logaritmo deste A numa determinada base C a dividir pelo logaritmo do B, que era aqui esta base inicial, na mesma base que esta C. Ok? Esta é então a propriedade da mudança de base. Vou então dizer que isto tem aqui o logaritmo da quarta raiz de 64 na base 4A é exatamente igual ao logaritmo de, eu quero então a base A, na base A, da raiz da quarta raiz de 64, a dividir então pelo logaritmo, também na base A, mas agora exatamente de 4A. Bem, isto será então igual. E agora o que é que vou trabalhar aqui? Por exemplo, neste caso, apetece-me trabalhar o logaritmo da potência. Por exemplo, se eu tiver aqui o logaritmo de A e este A está elevado a um determinado expoente, por exemplo, C, isto é exatamente igual, ou seja, o expoente cai, de certa forma, cá para trás, a multiplicar. Okay? Isto é exatamente igual a C vezes o logaritmo de A. Neste caso nem considerei uma base, tem que ser a mesma, como é óbvio, mas não tendo nada, até poderia ser a base 10. Generalizando, posso dizer que a base é B para ambos casos. Agora, vou ter que transformar então isto tem aqui dentro do logaritmo numa potência. E repara, para isto vou usar então algumas regras, quer das potências, uma regra das potências que me diz o seguinte: se eu tiver a raiz de um índice n de a elevado a m, eu posso transformar esta raiz numa potência onde fica a elevado a m sobre a m a dividir por n. Ok? Isto é uma das regras das potências e vou também tentar transformar este 64 numa potência, por exemplo, como eu quero apanhar aqui este 4, né? Se tiver logaritmo 4 na base A, isto é igual a 8, então vou tentar decompor o 64 em fatores 4. Então, 64 dividia aqui por 4 e 64 a dividir por 4 dar-me 16. Dividia por 4 dava-me 4, voltava a dividir por 4 dava 1. Posso então dizer que 64 será igual a 4 ao cubo. Sendo assim, podia dizer que o que teria aqui
seria exatamente igual a logaritmo na base A da quarta raiz de 4 elevado ao cubo. Aqui em denominador, o que me apetece fazer para exatamente apanhar aqui este logaritmo de 4 na base A é então trabalhar o logaritmo da multiplicação, separando então isto na soma de dois logaritmos, trabalhando então esta propriedade. O logaritmo de A vezes B, isto é exatamente igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de B, obviamente estando sempre a tratar a mesma base em todos estes logaritmos. Então, fazendo a separação cá em baixo, eu teria o logaritmo de 4 na base A mais o logaritmo de A na base A. Tudo bem. Agora, em cima, vou então aplicar esta regra que me permite transformar uma raiz numa potência. Isto seria igual então ao logaritmo de 4 elevado a 3 quartos, exato, à potência do radicando, né, ao expoente do radicando, a dividir exatamente pelo índice da raiz. Então ficaria 4 elevado a 3 quartos. Isto, obviamente, na base A. A dividir então, logaritmo de 4 na base A é aqui dito no exercício que é exatamente 8. E tem aqui mais uma propriedade que é quando tem o logaritmo de um determinado valor na mesma base, isto é sempre igual a 1. Ok? Então aqui terei 8 mais 1. Aqui em cima, trabalhando então a regra ou a propriedade dos logaritmos da potência, né? Posso passar então o expoente, desde que o expoente esteja sobre tudo o que está dentro do logaritmo, eu posso passar este expoente atrás, para trás a multiplicar e ficaria então com isto igual a 3 quartos, a 3 quartos vezes o logaritmo de 4 na base A, e isto é então tudo a dividir por 9. Este logaritmo de 4 na base A é exatamente 8, então isto ficaria com 3 quartos. O 4 pode ficar cá em baixo a multiplicar por 9. Ficaria então com 3 vezes 8, a dividir então por 4 vezes 9. Para fazer esta operação, nem vou entrar em grandes filmes, porque posso então dividir o 8 por 4, dividindo e sobram 2, e posso dividir aqui o 3 por 9 e anular aqui e fica aqui 3. Então isto dará exatamente 2 terços. Então seria a resposta C exatamente igual a 2 terços e teríamos então o exercício concluído. Fica então aqui a sugestão para este problema. Mais uma vez agradeço a gentileza do José de me permitir usar os seus exercícios para fazer os meus vídeos. Um grande agradecimento da minha parte para o José e um grande abraço a vocês todos.